Conhecida como o berço da civilização ocidental, a cidade foi um poderoso centro de cultura, filosofia e democracia na antiguidade. Localizada no coração da Grécia, influenciou profundamente o mundo mediterrâneo por suas inovações em pensamento e arte. Lar de filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles, ela também se destacou por suas práticas democráticas pioneiras e realizações arquitetônicas notáveis. Essa cidade lendária é Atenas. O início de uma lenda. Em um tempo onde mitos e realidades se entrelaçam, Atenas emerge como um dos baluartes da civilização grega. O nome da cidade, segundo a tradição, foi dado em homenagem à deusa Atena, protetora da sabedoria e da guerra justa, e era filha da primeira esposa de Zeus, a astuciosa Metis. As origens da cidade remontam ao período neolítico, por volta de 5000 a.C., como revelam escavações próximas à Ágora e à Acrópole. A presença humana contínua na região de Atenas desde tempos tão remotos destaca a cidade como um dos mais antigos e importantes centros de civilização da Grécia. Capítulo 1. As raízes micênicas. No segundo milênio antes de Cristo, durante a era da civilização micênica, Atenas era uma pequena comunidade com indícios de palácio e fortificações, sinais de uma organização social e política em formação. As lendas narram que a cidade possuía um palácio que servia como centro de poder, o que era típico das comunidades micênicas. Acredita-se que os povos do mar estiveram relacionados com a queda micênica. Passaram pela Ática, onde está Atenas, causando grande destruição lá. Isso acabou deixando a jovem cidade vulnerável e enfraquecida, mas também abriu caminho para uma nova era de crescimento e desenvolvimento. Esse período de crise e recuperação foi fundamental para moldar o caráter resiliente e inovador que Atenas demonstraria nos séculos seguintes. Capítulo 2. O Renascimento Ateniense. Por volta do século X a.C., Atenas começa a ressurgir das cinzas micênicas. A população cresce e o comércio floresce. A região da Ática, onde Atenas estava localizada, começa a se recuperar das perdas populacionais do enfraquecimento econômico que seguiram a queda micênica. Algum tempo depois, a cidade estabelece suas primeiras instituições administrativas, pavimentando o caminho para o futuro de inovação política. Este período de renascimento viu Atenas se transformar de uma comunidade rural em um centro urbano emergente, preparando para desempenhar um papel central na Grécia Antiga. Capítulo 3. A Revolução Democrática. No século VI a.C., Atenas se transforma no berço da democracia, graças às reformas visionárias de Clístenes. Inicialmente, a cidade era dominada pelos eupátridas, uma elite oligárquica que controlava a política e a economia. No entanto, a crescente insatisfação popular devido à perda de terras e à escravidão levou a uma série de revoltas sociais. A necessidade de mudanças era evidente e várias tentativas de reforma começaram a moldar o caminho para a democracia. As primeiras tentativas de reforma foram lideradas por Dracon, cujas leis severas, conhecidas como as leis draconianas, não trouxeram a paz desejada. Em 594 a.C., Solon implementa mudanças cruciais, dividindo a população em 4 tribos baseadas na renda e estabelecendo a Eclésia, uma assembleia popular. Ele também cria a Bulê, um conselho de 400 cidadãos, responsável por leis. Essas reformas estabeleceram as bases para a participação política mais ampla, mas ainda não resolveram todas as tensões sociais. As reformas de Solon ajudaram a aliviar algumas das tensões sociais, mas as rivalidades e desigualdades persistiram. Isso levou à ascensão de tiranos que alternavam entre atender aos pobres e aos aristocratas. Finalmente, entre 510 a.C. e 507 a.C., Clístenes estabelece a democracia ateniense, criando 10 novas tribos com base na residência e ampliando a Bulé para 500 membros. A cidadania, embora restrita, agora incluía todos os homens atenienses com direitos políticos, um avanço significativo para a época. Capítulo
4. Atenas nas guerras médicas. No início do século V a.C., Atenas se envolve na revolta jônica contra o Império Persa, desencadeando as guerras médicas. A cidade se alia a outra polis grega, incluindo Esparta, para repelir as invasões persas. Atenas lidera a Liga de Delos, uma aliança de cidade e estado gregas formada para defender-se contra futuras ameaças persas. Sob a liderança de Atenas, a Liga se transforma em uma verdadeira hegemonia ateniense. Os recursos da Liga de Delos são usados para fortalecer a frota ateniense e investir em grandes projetos de infraestrutura na cidade. Este período de ascensão militar e política marca o começo da Era de Ouro ateniense. Capítulo 5. O brilho da Era de Ouro. Sob a liderança de Péricles, Atenas atinge o apogeu de seu desenvolvimento cultural e econômico. A cidade se torna um centro de erudição e arte, abrigando figuras ilustres como Heródoto, o pai da história, Sócrates, um dos maiores filósofos de todos os tempos, Hipócrates, o pai da medicina, e Aristófanes, um dos mais importantes dramaturgos gregos. Péricles utiliza os recursos da Liga de Delos para embelezar Atenas, com a construção de Pártenon e outras obras monumentais que se tornariam ícones da arquitetura clássica. Durante a era de Péricles, Atenas vive um período de grande prosperidade e avanços culturais. A filosofia, a arte, a literatura e a ciência florescem, estabelecendo padrões que influenciaram toda a civilização ocidental. Péricles também promove a participação cidadã nas decisões políticas, fortalecendo ainda mais a democracia ateniense. Esse período de esplendor cultural e político é frequentemente referido como a Era de Ouro de Atenas. Capítulo 6. A Guerra do Peloponeso e a Queda. O fortalecimento de Atenas desperta a hostilidade de Esparta, levando à Guerra do Peloponeso. As rivalidades e alianças entre as polis gregas se intensificaram, culminando em um conflito devastador. Esparta, com apoio persa, cerca e bloqueia Atenas, resultando na rendição ateniense em 404 a.C. A Guerra do Peloponeso foi marcada por batalhas ferozes e prolongadas. A intervenção ateniense em um conflito entre colônias de Corinto e o bloqueio econômico de Megara foram algumas das causas imediatas da guerra. Ao longo do conflito, os espartanos conseguiram o apoio dos persas, o que foi decisivo para a vitória espartana. As ações militares combinadas com a peste que assolou Atenas e matou Péricles enfraqueceram a cidade a ponto de não poder mais sustentar a guerra. Capítulo final: o legado duradouro. Apesar de sua derrota, o legado de Atenas perdura através dos séculos. A democracia ateniense, embora imperfeita e restrita, inspirou os sistemas políticos futuros e estabeleceu um modelo de participação cidadã que continua a ser uma referência. Então, galerinha curiosa, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, deixa o like, se inscreve no canal aí para ajudar nós e ativa o sininho para você receber a notificação de qualquer vídeo novo que eu lançar aqui. Então, até o próximo vídeo e falou, fui!